Oi gente, eu me chamo Paulo, Eu me chamo Lahane. somos estudantes de Educação Física aqui da ESEF, da UPE, e a gente está pagando a disciplina de SEST em lutas. E aí a gente ficou com o tema Gênero e Lutas, e aí a gente vai fazer um debate com dois estudantes aqui do curso sobre como o gênero e a luta se interrelacionam, questionando o que são conceitos de gênero, e espero que vocês gostem. Vem com a gente. Oi gente, a gente está aqui na ESEF fazendo as entrevistas para saber no senso comum o que é que as pessoas entendem e concebem por gênero. E a gente está aqui com o aluno do primeiro período, Matheus. Dá um oi, Matheus. Oi, tudo bem? E a gente vai perguntar a ele o que é que ele acha, o que é gênero, como é que ele conceitua. Matheus, para você, o que é gênero? O conceito realmente eu acho que eu nunca parei para pensar no conceito que seria gênero. Acho que gênero é uma forma que a pessoa consegue para se expressar de acordo com como ela acredita ser, né? Esse paradigma do que você nasce sendo vem sendo quebrado, né? Então acho que a ideia de gênero é basicamente o que a pessoa acredita e se sente confortável de ser. Tá, foi um bom conceito, mas vamos elaborar ainda mais. Para você, o que é que demarca o gênero em alguém? Então, para minha pessoa, nunca parei para pensar nesse tipo de coisa, mas o que geralmente, na verdade, atualmente, o que demarca a pessoa, o gênero de uma pessoa, é o que a pessoa denomina, no fim das contas. Tá, tudo bem. É uma boa resposta. Obrigado, Matheus. Dando continuidade aos trabalhos, a gente vai fazer algumas outras perguntas e o aluno entrevistado agora é Murilo Kramek, ele é também do primeiro período, ABI. E aí eu queria saber o que é que ele entende e tem de acúmulo sobre o que são os papéis de gênero. Bom, eu acho que papéis de gênero na sociedade está muito ligado com o estereótipo de gênero que a sociedade criou e que eu acho que muitas vezes é fomentado pela criação dos próprios responsáveis com os filhos, quando, por exemplo, o pai ele tem um filho homem e ele dá uma bola para o menino brincar, fala que a cor de homem é azul, isso é muito estereótipo de gênero, sendo que muitas vezes como o menino ele pode gostar de brincar de outra coisa, pode gostar de brincar de boneca, pode querer gostar da cor rosa, roxo e está muito ligado com o estereótipo. E a mesma coisa acho que com as meninas, tem menina que gosta de jogar bola, tem menina que gosta de andar de skate, que é muito associado a o gênero masculino e é isso que eu entendo. Muito boa resposta. E eu queria, só para fazer esse complemento, como você acha que os papéis de gênero moldam a nossa sociedade? Então, como é que isso afeta a nossa sociedade? Como isso afeta na nossa sociedade? Eu acho que na nossa sociedade esses estereótipos de gênero ele afeta muito, que é criado um preconceito quando, por exemplo, os meninos, tem uma menina que gosta de jogar bola e um menino ele vê e não deixa a menina jogar bola, fala que futebol não é coisa de mulher, ou se não, quando um menino gosta de brincar de boneca, um menino gosta de fazer coisas que são que a sociedade impõe que sejam coisas femininas. Outros meninos xingam, falam besteira, falam que é coisa de menina e dão apelido pro menino. E acaba que um menino ou uma menina que sofre esse tipo de preconceito, ele acaba crescendo muito reprimido na sociedade e não consegue se achar uma forma de se expressar livremente e querer fazer o que gosta. Obrigado. E agora a gente vai dar a devolutiva sobre o que é o conceito de gênero. Mas antes da gente entrar a fundo sobre o que é o conceito de gênero, a gente vai situar mais ou menos o que são três conceitos e acaba que socialmente eles se difundem e se interrelacionam de uma forma muito similar, mas a gente vai diferenciar eles. Primeiro, a gente tem que entender o que é o gênero social, que é esse que a gente está debatendo aqui.
o nosso gênero biológico e o nosso sexo biológico. São três coisas diferentes. O sexo biológico é uma determinação de macho ou fêmea que normalmente ela é dada pela ciência através dos cromossomos. Então, XX e XY determinam se você é macho ou fêmea no sexo biológico, também havendo algumas variações. O sexo biológico já foi dito, agora o gênero social é a concepção e a construção social e cultural. E daí na resposta de Mateus ele já direciona sobre o que é gênero enquanto um conceito social. E aí ele fala sobre a questão da identidade e realmente é uma das formas que a gente pode compreender o que é gênero, enquanto uma identidade socialmente construída e principalmente com demarcador cultural. E aí esse demarcador de gênero, ele molda nossa sociedade, pois desde muito tempo existe uma estrutura, principalmente quando a gente fala sobre a relação de poder dentro da nossa sociedade. O patriarcado, há muitos séculos, impera, e baseado nisso, a nossa construção enquanto indivíduo é muito afetada enquanto isso, porque a gente sabe que tem homens que são privados de determinados espaços e debates por terem nascido e sendo atribuídos a homens, e mulheres da mesma forma. Você nasce mulher ou você se torna mulher. Isso é um debate que a Simone de Beauvoir, por exemplo, ela é uma das pioneiras a fazer essa discussão, e que é muito interessante como esses conceitos eles socialmente foram tendo algumas variações. O sexo biológico já foi dito, agora o gênero social é a concepção e a construção social e cultural dessas materializações. E aí existe também o gênero biológico, que é o Homo. Viemos todos desse mesmo gênero. Nossa espécie é Homo sapiens. E daí, na resposta de Mateus, ele já direcionou a resposta sobre o que é gênero no conceito social e cultural. E aí, realmente, o gênero ele pode ser entendido como algo que é socialmente construído e culturalmente construído enquanto identidade. E a partir disso, a nossa sociedade ela se molda baseada nessa construção. Oi, gente, meu nome é Lohane, tô aqui com a minha dupla e completando um pouquinho mais do que ele falou, eu vou falar um pouquinho também sobre o que Murilo falou, sobre os papéis de gênero dentro da sociedade. E é basicamente tudo o que realmente ele falou. Quando a gente entra nesse contexto, a gente fala muito sobre o que a menina pode fazer, o que o menino tem que fazer. Até mesmo isso nasce dos pais mesmo, de, tipo, a sociedade enraiza que ele precisa jogar uma bola, ele precisa lutar, que a menina não, a menina ela tem que fazer balé, ela tem que fazer ginástica. Então, tipo, são narrativas que se perduram aí por muitos anos e estão dentro da nossa própria casa, né? Quem nunca foi, tipo, até hoje em dia, né? Graças a Deus a gente tem uma quebra até das cores, né? Rosa e azul, que antigamente rosa é para menino, para menina e azul é para menina. Então, tipo assim, é uma construção social mesmo que está enraizada, infelizmente, na nossa sociedade. Mas com o passar do tempo, eu acho que vem mudando isso. Tu acha, Paulo? Existe todo um trabalho, principalmente através do feminismo, de quebra dessas barreiras para que a gente reconstrua o que são os conceitos sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, e principalmente sobre essa liberdade de ser o que a gente se projeta, como é que a gente se enxerga dentro desse mundo. Porque acaba que quando, por exemplo, um bebê nasce, existem alguns demarcadores que socialmente as pessoas já atribuem, não, é um homem ou é uma mulher. Mas se a gente for mais a fundo e se perguntar mesmo, poxa, o que é ser homem, o que é ser mulher? O que é que define uma pessoa homem e o que é que define uma pessoa ser mulher? E tem pessoas que compreendem que são coisas que se interrelacionam com o sexo biológico. Então, toda pessoa que nasce com determinados cromossomos, só isso determina que ele é homem, ou só isso determina que ele é mulher, que ela é mulher. Então, são esses debates que são impulsionados, até é um debate que é até bem recente, mas que eu acho que é muito legal,
porque acaba que a gente procura desconstruir esses conceitos para reconstruir um novo. É uma relação bem massa sobre isso. E eu acho que a mídia tem total influência, né? Porque quando a gente fala de gênero na luta, é bizarra o quão grotesco é a separação dos gêneros dentro da luta. Eu acho que o homem, ele entra na luta sendo um garanhão, sendo pra lutar, pra, tipo, o foco dele é a violência mesmo, tipo, é tanto que a gente coloca no UFC ali, os pré-luta, tem aquele embate, aquele duelo, sabe? Então, eu acho que quando o homem entra no tatame, ele entra ali, tipo, pra merecedor, ele tá ali pra ganhar. Já a mulher não, a mulher ela tem que se provar que precisa estar naquele local. E vocês, meninos, a gente fala um pouco mais sobre luta, vocês acompanham o UFC, qual luta vocês, tipo, gostam de acompanhar? O tipo de luta que eu mais acompanho realmente é o MMA, né, no UFC. Na verdade, o único, eu acompanho um pouco de jiu-jitsu, mas pouquíssimo. E em grande maioria é o UFC mesmo, MMA. E tu, Murilo, acompanha algum? Não sou muito de acompanhar a luta, mas eu acompanho quando tem algum brasileiro lutando só no UFC mesmo. O resto eu acompanho não. Gente, só para salientar, o UFC não é modalidade de combate, não é luta, tá? O UFC é um evento esportivo que junta várias lutas para os competidores lutarem, mas o UFC não é uma modalidade de luta, tá? É um campeonato. Então, dentro do UFC, né? Como vocês identificam as mulheres? Vocês já pararam para assistir alguma luta de alguma mulher? Ou vocês, tipo, nunca, tipo, só a luta masculina, alguma coisa assim? Já acompanhei bastante, ainda mais quando é, realmente existiam. Hoje em dia eu acho que posso dizer que o UFC feminino ele vem tendo mais uma queda em questão de mídia, mas há pouco tempo atrás, alguns anos, eu acho que tinha muito a Amanda Nunes, a Ronda Rousey e a Holly Holm também, né? Acho que eu parei de assistir a partir do período que a Honda, que é a principal, né, que ela chegou a estrelar filme de Hollywood e tal, ela chegou a se aposentar e aí eu parei um pouco de ver por influência dela. Mas sempre que eu vi a emoção é bem semelhante. As mulheres também são animais lutando, muito difícil, muita força, muita agressividade. Então não deixa de desejar não. Não tem muita diferença que existe não tem diferença. E você, Murilo? Bom, como eu disse, eu não sou muito de acompanhar a luta. Assisto o UFC quando tem. E eu acompanho mais os brasileiros. E como ele disse, enquanto a Amanda Nunes ainda estava lutando, eu cheguei a acompanhar algumas lutas delas. Mas não sou muito de acompanhar nem muito masculino, nem muito feminino. Mas só os brasileiros, assim. Eu acho que a mídia tem muita essa influência, né? Antigamente, na verdade, no decorrer de toda a trajetória da luta feminina, tem um desfalque muito grande, extremamente grande. Até hoje não tem uma visibilidade tão grande. Tipo, as mulheres, elas estão ali nas Olimpíadas ganhando no judô, no jiu-jitsu. Então, tipo, tem que ter esse palco para elas. Enquanto o masculino, não. Você vê as lutas masculinas, meu amigo, as bancas de aposta ganharam milhões aí com a última luta. Então, para você ver, né? Quando o homem entra, é espetáculo. Quando a mulher está dentro, ali já é um cenário que muda, né? Ela tá ali, ela tem que provar o local de fala dela, ela tem que provar que ela é uma mulher, né? Porque tem muito esse. Ah, tá dentro do tatame. Ok, mas aí, tipo, meu Deus, eu não vou lutar com aquele homem que tá, aquele crogorodita, que já transforma a mulher em um ser banal. E a gente vê também por parte da mídia mesmo que quando tem lutas femininas, elas não recebem o devido valor e a devida atenção quanto às lutas masculinas, justamente por uma questão de invisibilizar até o papel de protagonismo feminino dentro das lutas, mas principalmente por ter uma imagem muito sacralizada, né? Depois dessa entrevista sensacional, a gente vai falar um pouquinho mais sobre violência, começando com as formas da violência. A violência pode ser física, que é uma conduta que ofende a integridade ou saúde corporal da mulher. Quando a gente fala da psicológica, é uma conduta que causa dano emocional, como insultar e ameaçar. Já na moral, os comentários são ofensivos,
existe uma humilhação pública, como caluniar, injuriar e difamar. Já a violência patrimonial é a retenção, subtração ou destruição de bens e objetos da mulher. Quando a gente fala de violência sexual, é quando o parceiro pressiona a fazer sexo sem consentimento. Existem práticas que a mulher não goste ou negar o uso de contraceptivos. O feminicídio é a face mais extrema da violência contra a mulher. Ele não nasce de um crime isolado, mas de uma cultura que naturaliza o controle, os ciúmes, a ameaça, a humilhação e o medo como parte da relação. A sociedade aceita que a mulher é propriedade. A violência deixa de ser exceção e passa a ser rotina. E é nesse contexto que o feminicídio acontece. Não como um ato de impulso, mas como resultado de uma estrutura que falha com elas o tempo todo, em casa, nas ruas, nas instituições. E enquanto essa realidade existe, a autodefesa se torna mais do que uma prática física. Ela se torna uma ferramenta de sobrevivência. Não é sobre transformar mulheres em máquinas de combate. É sobre devolver a elas aquilo que a violência tenta tirar todos os dias. Confiança, presença, coragem de ocupar o próprio corpo. A autodefesa ensina leitura de ambiente, postura, limites e prevenção. Ensina que a mulher tem direito de reagir, de se proteger, de não aceitar a violência como destino. Mas é essencial dizer, a culpa nunca é de quem sofre a violência. A autodefesa não substitui políticas públicas, não substitui segurança, não substitui justiça. Ela é um complemento, uma forma de fortalecer quem vive numa realidade desigual. Quando uma mulher aprende a lutar, algo muda muito antes do primeiro golpe. Muda a forma como ela se coloca no mundo, muda a forma como ela é vista, ela descobre que o corpo, que antes carregava medo, também pode carregar força. E que mesmo no país onde o feminicídio cresce, ela pode ocupar espaços com dignidade, com autonomia e com a certeza de que não está sozinha. O combate ao feminicídio exige educação, lei, proteção e responsabilidade social. A autodefesa, dentro disso, é uma chama de resistência, um lembrete de que o corpo da mulher não é território de violência, é território de vida.